Queremos falar hoje sobre o profeta Daniel, um personagem do Antigo Testamento que Guiomar falou bastante no Perseverança. Daniel é o autor do seu livro, do livro de Daniel, ele é o próprio autor. Mas antes vamos fazer uma reflexão assim. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, vai dizer que a ciência e a religião são as duas alavancas do progresso da humanidade. A ciência revela, tem a função de revelar as leis materiais, enquanto que a religião revela as leis morais. Então, se o entendimento das leis materiais através da ciência ampliou o bem-estar da humanidade, alimentos, conforto, segurança, moradia, movimentação, comunicação, logo a compreensão, o entendimento das leis morais, papel das religiões, ampliará o bem-estar moral, psicológico, interior, espiritual do ser humano. Paz, alegria, confiança, justiça. Então, para nós cristãos, uma das mais importantes fontes de aprendizado das leis morais, seguramente, é a Bíblia. Então vamos lá, nós estamos agora no ano 600 a.C. É a vida do profeta Daniel. Tem lá o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, naquela época, hoje seria o Iraque. Então era um grande reino, cidades maravilhosas, grandes portões, jardins suspensos. Então naquela época sempre alguém estava invadindo e guerreando contra alguém. Era a cultura, naquela época. Então o rei Nabucodonosor invadiu, destruiu, pilhou, acabou com o reino de Judá, os judeus, o Estado de Israel, e consequentemente levou a todos os sobreviventes como escravos para a Babilônia. Como era de costume naquela época, eles escolhiam entre os derrotados aqueles jovens mais formosos, belos, esbeltos, sem nenhum defeito físico, para servirem como escravos nas tarefas do palácio real. Então, entre os escolhidos estavam Ananias, Misael, Zacarias e Daniel, todos israelitas da tribo de Judá, todos judeus. Então, com o passar dos anos, Daniel conquistou o respeito, a admiração dos governantes, por sua sabedoria, por sua inteligência, pela forma como ele era. Daniel sempre foi um homem de profunda fé. A sua educação hebreia lhe ensinou o Deus único. Então ele tinha essa convicção real, profunda. Então, ele era um homem de uma fé profunda e seguiu fielmente esses princípios por toda a sua vida. Obedecer a Deus acima de qualquer coisa, acima dos homens, e orar 3 vezes por dia. E por suas crenças, por seus valores, Daniel acabou servindo aos reis da Babilônia, como estadista, como conselheiro, como profeta de Deus, até o final da sua vida, que é marcada por lances extraordinários. Eu vou só comentar alguns aqui até chegarmos ao nosso objetivo. Primeiro, um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho. Sonhou com uma grande estátua, cabeça de ouro, membros de prata, tronco de madeira e etc. e tal. E o rei pediu para que pudessem adivinhar, interpretar o sonho. E entre todos aqueles do reino da Babilônia, somente Daniel conseguiu interpretar corretamente. Um outro exemplo é a fornalha ardente, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, deveriam, aqueles judeus, inclusive Daniel, se curvar diante de uma magnífica estátua de ouro. Daniel, pela sua formação, se recusou. Ele, Ananias, Misael e Zacarias também. Então, foram lançados numa fornalha ardente, nada lhes aconteceu. Um outro lance extraordinário é que Daniel foi vítima um dia, de uma trama ciumenta ali na Babilônia. Ele foi lançado nas covas dos leões e não lhe aconteceu nada. Os leões nem perceberam que ele estava lá. E um quarto fato extraordinário, que é um episódio assim, que é importantíssimo da vida de Daniel e que é o que nós queremos hoje refletir, extraordinário,
pensar é sobre o jejum de Daniel. Daniel agora já é um homem idoso. É o final da sua vida. Ele tem uma grande aflição, ele tem um grande problema, uma preocupação enorme, uma ansiedade que consome o seu coração. É sobre o futuro do seu povo que ainda está escravo na Babilônia. Daniel deseja ardentemente a libertação do seu povo, que eles possam retornar para a sua terra, para Judá. Então, lá no capítulo 10 do livro de Daniel, nós vamos encontrar assim: que naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas seguidas, por 21 dias, pranteando, orando. Então ele diz assim: nesses 21 dias eu deixei tudo que mais desejável de lado. Nenhuma coisa desejável eu comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Tudo isso é simbólico, nem carne, nem vinho. Ou seja, ele abriu mão de muitas coisas que ele poderia fazer. Segundo, nem me ungi de unguento, com aqueles perfumes, com aqueles óleos, até que se cumprissem esses 21 dias, essas 3 semanas. Vejam bem, Daniel jejuou, Daniel orou. São 21 dias pelejando, pedindo, clamando, orando em favor do seu povo, em favor da sua nação, pela sua aflição. Ele tem um grande problema no seu coração. Então ele se submete a um programa de 21 dias. Aqui a expressão jejum quer dizer abrir mão, renunciar, deixar todos os seus caprichos de lado. Então, perante um problema complexo, que era um problema bem grande aquele, porque se tratava da libertação do seu povo, do cativeiro da Babilônia. Não era um probleminha qualquer assim. Então, Daniel se colocou nesse programa de oração e jejum por 21 dias. Então, Daniel conta lá que recebeu a visita de um anjo do Senhor, cheio de esplendor. As descrições que contém lá no livro de Daniel são magníficas. Diz assim o anjo que veio atender Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que se aplicaste, em que colocou o coração a compreender e a se humilhar perante Deus, é que foram ouvidas as tuas palavras, as tuas preces, e por isso eu estou aqui. Daniel, diz o anjo, vim para fazer você entender, vim revelar o que sucederá com o teu povo até os últimos dias. Uau! A resposta à oração e ao jejum de Daniel foi completa, foi abundante, foi intensa, foi assim algo espetacular. O anjo revela para ele então: o seu povo, o povo judeu, sim, sairá do cativeiro da Babilônia e retornará para Jerusalém em breve tempo. E depois de 70 semanas virá o Messias. Bom, agora que chegou o momento realmente que mais nos interessa aqui, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado das leis morais, das coisas de Deus. Vamos lá agora. O anjo disse assim: Daniel, desde o primeiro dia, ou desde a primeira vez em que se aplicou o coração a compreender, a alcançar, e humilhou-se, aceitou, submeteu-se perante ao teu Deus, é que suas preces foram ouvidas, e por isso eu estou aqui. Olha só, esta obra que nós estamos aqui refletindo, ela foi escrita 2.600 anos atrás. E nós estamos aqui agora atentos. Parece que isso tem algo a ver conosco ainda hoje. Então, Daniel, desde o primeiro dia, diz o anjo lá, relatou que, primeiro, ao se aplicar o coração a compreender, ao adaptar, a se colocar inteiramente, ajustar-se, adequar a sua alma, o seu interior, a sua consciência dentro de você, a entender, a absorver, a se abrir, a aceitar, desde que você se aplicou a esse programa de 21 dias, quando você procurou entrar dentro de si e se abriu com intensidade em seu interior, desde esse dia, e com humildade diante de Deus, humildade quer dizer abrir mão dos seus caprichos, consciência, obediência, desprendimento, perante,
com coragem, com respeito perante Deus, ao nosso Pai, Criador, fonte eterna, poder absoluto, reconhecer esse recurso infinito que Deus tem. Interiormente, quer dizer, de coração, para valer mesmo, humilde, limpo, corajosamente, confiante, se entregou a Deus nesse programa de 21 dias. Não sei se foi no primeiro dia das 3 semanas que o anjo surgiu a Daniel, ou se foi no primeiro dia, durante aquelas 3 semanas, que Daniel alcançou, um daqueles dias em que ele alcançou esse estado interior de consciência, de comunhão com Deus em seu coração. O que está escrito aqui é que, quando estas condições, esse estado, são alcançados, toing, o anjo do Senhor baixou, desceu. Quer dizer, algo aconteceu. Tudo isso é uma linguagem simbólica. E mesmo assim, Daniel perseverou, continuou em suas atitudes de interiorização, em oração, em jejum, até o final dos 21 dias. Então, Daniel, perante uma grande aflição, um grande problema, se propôs a uma ação, tomou uma atitude de coração interior, bem intensa, bem marcante, para valer oração e jejum por 21 dias. Jejum aqui quer dizer negar as suas próprias facilidades, negar os seus caprichos, negar as suas manias, abrir mão de todos os pequenos equívocos e os erros que nós fazemos todos os dias, ou seja, renunciar a essas facilidades que nós temos, com os nossos caprichos, e deixar para se colocar inteiramente em comunhão com Deus. Então, jejuar é como uma atitude de desapego, é fazer algo diferente, é fazer algo melhor. Quantas pessoas hoje vivem problemas terríveis, difíceis, e não conseguem ainda abrir mão de suas limitações, de sua timidez, de sua descrença, do seu comodismo, dos seus caprichos, têm medo. Quantas pessoas têm problemas difíceis, grandiosos, difíceis mesmo, estão aqui no perseverança, ouvem tudo isso e não conseguem abrir mão dos seus caprichos, dos seus medos, da sua insegurança para se colocar num programa de oração. E por isso sofrem, padecem, mas não mudam nada. Na verdade, nós queremos muitas coisas, sem abrir mão de quase nada, mas não conseguem orar mais, não conseguem se desapegar disso ou daquilo, não conseguem disciplinar-se. Jejuar quer dizer assim, perdoar. Jejuar quer dizer relevar. Jejuar quer dizer deixar mão de todas aquelas coisas, aquele nosso orgulho. Jejuar quer dizer ser um pouco melhor. Então, no que consiste o jejum de 21 dias de Daniel? Perante um grande problema, perante uma grande aflição, selecione um período de tempo. E durante esse período de tempo, aqui 21 dias, estabeleça um programa repetido, disciplinado de oração. E também abra mão, desapegue dos seus caprichos, das suas manias, das suas posturas, das suas coisas egoístas, do seu orgulho. Tome atitudes diferentes. Todos nós sabemos o que devemos fazer de certo e melhor. Todos nós sabemos disso, mas ficamos adiando, ficamos retardando essa atitude corajosa de vir a ser melhor e de nos colocar em oração. Então, se selecionarmos um período de tempo, estabelecermos um programa repetido de disciplina e de oração. 3, abrirmos mão de todos os nossos caprichos, dos nossos medos, dos nossos apegos, de todas as coisas que nós sabemos que não estão certas. Sabemos disso, porque o Senhor não iria nos ouvir. Por que o Pai Celestial, que nos ama profundamente, está em conexão permanente conosco, não enviaria algum recurso, algum socorro? Todo aquele que se lança nesse programa religioso, moral, movimenta leis morais e recebe suas recompensas, os efeitos da lei do bem. E por que tem que ser assim, conforme esse programa? Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui também. Durante todo esse meu tempo que estive no Perseverança, milhares de vezes ouvi Guiomar falando
que quando ela tem um grande problema, ela se ajoelha e ora. 1 dia, 2 dias faz o semanário. Eu mesma já vivi algumas experiências desafiadoras e me lembrei das palavras de Guiomar. Por que não se ajoelhar e orar? Se a gente ainda não se ajoelhou e orou continuadamente, num programa de 21 dias ou mais para o nosso Criador, é porque o problema que nós temos ainda não foi tão grande e que não dobrou o nosso joelho. O que estamos esperando para dobrar os nossos joelhos? Se nos colocarmos ali, genuflexos, fizermos o semanário, fizermos as nossas orações diariamente, seja 21 dias, e durante esse período de tempo abrirmos mão de todos os nossos equívocos, dos nossos erros e as nossas manias que nós sabemos que não são boas, esse estado interior, por que não seríamos atendidos? Me lembro bem disso. Então André Luiz diz assim, a prece não é um movimento mecânico dos lábios, não. Nem é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. A oração é vibração, é energia, é poder. Precisamos aprender a nos conectar a isso. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças interiores, realiza trabalhos de inexprimível significação, diz André Luiz nos Missionários da Luz, capítulo 6. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contatos com as fontes superiores da vida. André Luiz. Na prece, com certeza, o que Deus sempre concede, quando a Ele se dirigem com confiança, é a coragem, é a paciência, é a resignação e ainda os meios para que cada um saia por si mesmo das dificuldades. Com coragem, com paciência, com resignação, vamos achar a solução de todos os nossos desafios. Como disse uma vez Dr. Bezerra de Menezes, Jesus sempre indica um caminho que resultará maravilhosamente na solução do nosso pedido.